E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, eu sou Fabiano Ramos, professor de Química, tá? Hoje nós vamos falar sobre hidrólise. Antes de eu começar a minha aula, vão lá, se inscrevam no canal, dão aquele like, beleza? Compartilham, comentam, certo? Isso você vai estar ajudando muito a divulgação dessa minha aula, beleza? Então vamos falar de hidrólise. O que vem ser hidrólise? Hidrólise é quando tu tens hidro, água, lise, quebra. Então quando tu tem uma molécula sendo quebrada em presença de água, principalmente os sais, beleza? Então este é um conteúdo que cai muito no Enem. Por quê? É um conteúdo que vai trabalhar muito na parte de correção do pH do solo. Então você já ouviu falar em solo que é muito ácido, solo que é muito alcalino, beleza? Então sempre nós vamos estar colocando um sal para fazer essa correção desse pH desse solo, beleza? E isso nós vamos estar fazendo uma hidrólise. Então vamos lá, primeiro caso de hidrólise. Primeiro caso é quando tu tem sal formado de ácido forte e base fraca. Então vamos lá, um exemplo: NH4Cl, isso em presença de água. Então não esqueça, ó, sempre você separa os íons. Isso aqui você tem NH4+ e Cl-. O que é a água? H+ e OH. Aí você junta, ó, esse com esse e esse com esse, beleza? O que é que formou? Vai estar formando NH4OH mais HCl. Então tu tens, preste atenção, tu tens uma base fraca e tu tens um ácido forte. Então não esqueçam de sempre estar revisando, lembrar o que é um ácido forte, o que é um ácido fraco, o que é uma base forte, o que é uma base fraca, beleza? Então vocês sempre revisam, tá? Então isto daqui me caracteriza um meio ácido, porque o ácido é forte. Logo o pH aqui ele vai ser menor do que 7, tá? Então você vai dizer que tu tens um meio ácido, tá? Isso é porque, ó, os fracos eles mantêm unido, o forte eles se separam, tá? Segundo caso. Segundo caso é quando tu tens um sal formado de ácido fraco e base forte. Então, exemplo de um sal formado de um ácido fraco e uma base forte. NaCN. Isso em presença de água. Então tem cianeto de sódio. De novo, galera, ó, separa os íons Na+, Cn-, água, H+, OH-, une
Então vai formar NaOH mais HCN. Tu tens base forte. Se você esqueceu dessa parte aqui, volto lá eu tenho mais aulas que fala de ácido, bases, tá? Aí você dá uma olhada lá. Dão essa revisada. E aqui tu tens um ácido fraco. Então, o meio aqui vai ser um meio básico, beleza? Logo, o pH que tu vai ter dessa solução é maior do que 7. Então, tu pode dizer que esse meio é um meio básico. Básico, muito conhecido como alcalino, a mesma coisa, tá? Então, básico, também conhecido como meio alcalino, ok? Então, quando tiver em presença de uma base forte e um ácido fraco, tu tens um pH maior do que 7. Logo, o meio que domina aqui é um meio básico. Lembrando que os fortes, eles sempre se separam, os íons, tá? E os fracos mantêm um nido, beleza? Depois eu faço essa demonstração. E aí eu tenho o terceiro caso. O terceiro caso é de sal formado de ácido fraco e base fraca. Então tem um exemplo, vamos botar aqui, NH4CN em meio de água. Então lembro que aqui vai ficar NH4 mais e CN menos. H mais, OH menos, uniu. Então forma NH4OH, que é hidróxido de amônio, beleza, galera? Mais HCN. Então tu tens base fraca e tu tens aqui o ácido também fraco. Nesse caso, o meio aqui eu não consigo te dizer, ter essa precisão. Então vai depender muito dos cálculos, tá? O meio aqui ele pode ser levemente ácido, o meio aqui ele pode ser levemente básico, tá? Nesse caso aqui não tem como eu te afirmar se o meio ele vai ser ácido ou básico, beleza? Então esses são os 3 casos que tu tens de hidrólise, tá? O quarto caso que eu vou botar não envolve hidrólise, porque o sal ele não se hidrolisa. E eu vou te dizer o porquê que ele não se hidrolisa, beleza? Então analisa. Sempre tu vai ter um sal formado, sempre tu vai ter hidrólise quando tu tiver um sal formado de um forte ou um fraco, ou então os dois fracos. Mas nunca tu vai ter hidrólise quando tu tiver um sal formado de ácido forte e base forte, beleza? E eu vou te mostrar. Tira aquele print, tá? Beleza? Então vamos lá. Então galera, se inscreva no nosso canal, dão aquele like, beleza? Compartilha. Quarto caso é quando tu tens um sal formado de ácido forte e base forte. Então, vou te dar o exemplo muito conhecido, cloreto de sódio, beleza?
tu vai botar em presença de água. Isso aqui vai formar, de novo galera, ó, Na mais Cl menos H mais água e OH menos. Vocês sabem que sempre se separa esses íons, tá? Então tu tens aqui, então formou o que? NaOH, hidróxido de sódio, mais HCl, ácido clorídrico. Então tu tens aqui a base forte, e tu tens ácido forte. Então olha só, tu pode dizer que o meio aqui, ele é um meio neutro, beleza? O pH aqui, ele é próximo de 7. Por que que tu vai ter um meio neutro? Olha só, Na em presença de água, ele se separa os íons, tá? Mais água. Vou demonstrar só esse, beleza? Então todo ácido, toda base, quando eles são fortes, eles se ionizam ou dissociam. Se for o caso da base, se dissocia, beleza? Então se essa base é forte, então ela se dissocia, forma H+, e OH-. O ácido é forte, se ioniza, beleza? Forma H+, e Cl-. Aí você corta, ó, Na, com Na, Cl, e o de C. Então o que é que sobrou? Água, produzindo H+, mais OH-. Então quer dizer que tu não sobrou nem hidroxila no meio e nem hidrogênio ionizável. Por isso que não há hidrólise. Então, um sal formado de ácido forte e base forte não hidrolisa. Beleza? Então é isso, galera. Esse é o conteúdo de hidrólise, muito importante. Esse conteúdo é o que mais cai no Enem, da parte de química, tá? Porque é um conteúdo que sempre vai estar no nosso dia a dia, que é hidrólise, esse sal que ele tem essa finalidade que eu falei para vocês de fazer a correção de solo. Um sal muito utilizado na agricultura é o calcário, tá galera? Então o calcário, um sal muito utilizado no solo, é o calcário, que é CaCO3, carbonato de cálcio. Isso aqui em presença de água produz de novo, galera, ó. Cálcio dá primeiro 2A, 2+, CO3, 2-. A água sempre H+, e OH-. Uniu. Então formou COH2 mais H2CO3. Então, tu tens uma base forte e um ácido fraco. Então, se tu tens um solo ácido, você coloca calcário, carbonato de cálcio, porque você vai diminuir a acidez. Isso quer dizer que você vai estar elevando o pH daquele solo, beleza? Por que que tu aumenta o pH desse solo? Porque tu tem uma base forte, né? Essa base forte, ela vai neutralizar aquele ácido que está presente no solo. Beleza? Então essa é uma dica que sempre cai em prova do Enem. Então, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Dá aquele like, dá aquela curtida, comentam, tá certo? E até a próxima, tá bom?